Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículo 34 a 9:1. Nós vamos fazer toda essa leitura de novo. Hoje é o terceiro domingo que nós estamos pregando nesse texto. Esse é um texto que tem como pregarmos de uma só vez, mas nós temos explorado melhor aquilo que o Senhor nos transmite nesses versículos. Então nós vamos fazer essa leitura. Marcos 8, 34 até o versículo 1 do capítulo 9. Essas mensagens já estão disponibilizadas lá no canal do YouTube, né? Pelo Facebook você consegue acessar, pela página da igreja. Então, as duas primeiras partes dessa mensagem, hoje nós vamos estar concluindo. Então, diz assim a palavra de Deus: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tua palavra acabou de ser lida mais uma vez. Nós queremos encontrar, ó Deus, através dela e da pregação da Tua palavra, recursos do céu, da Tua boca, Senhor, da Tua vontade para a nossa vida. Senhor, coloca desejo nos corações de ouvir a Tua palavra. Abre os nossos ouvidos para ouvir, para entender e para viver essa palavra. E que essa palavra, Senhor, que está sendo pregada agora, alcance a nós, mas alcance cada um, em qualquer lugar dessa cidade, desse Brasil e do mundo que vier ouvir essa palavra. Nós clamamos, ó Deus, pelo Teu Espírito, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e minhas queridas, nós demos um tema para essa mensagem. Nós trabalhamos já a introdução, a narração, alguns tópicos que foram importantes, mas o tema é que Jesus ensina as condições para sermos seus discípulos. Não é? Nós sabemos que é Deus que nos escolhe, que põe o seu Espírito Santo em nós para compreender, mas há uma responsabilidade de nós responder a tudo aquilo que o Senhor nos ensina, responder à sua salvação, ao seu convite, testemunhar a respeito da nossa fé. E a primeira condição que Jesus nos dá, né, porque falamos que é uma condição, porque Jesus coloca aí, né, na tradução, tanto no grego como na tradução do português, o se, né? Então, se alguém quer vir após mim. Então é preciso que você queira, é preciso que você esteja disposto a caminhar com Jesus. E é Ele que está fazendo esse convite. A segunda condição é renuncie a si mesmo. Ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Não é? E, em terceiro lugar, tome a sua cruz. Então, você precisa ouvir o que a gente já pregou, para que você entenda todo esse processo, não é? E domingo passado, nós tivemos expondo a última frase aí de Jesus, porque Ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Caminhe com Ele, seja agora discípulo dEle. Mas Jesus, ao prosseguir esse texto, Ele dá uma outra condição, é que quem segue a Ele
recebe a recompensa. E é preciso a gente tomar posse da recompensa. É preciso a gente receber essa recompensa da salvação. Tem muitas pessoas, irmãos, caminhando com Jesus, dentro de uma igreja evangélica, batizado, e que não tomou posse da salvação. Que não tem certeza da salvação, embora que esse texto, ele não tenha, não é, a preocupação de Jesus, não o ensino de Jesus, no sentido aqui da certeza da salvação. O que ele quer realmente é nos mostrar essa herança, essa recompensa que ele dá para os seus discípulos, para aqueles que o seguem. Mas ao mesmo tempo por trás está essa convicção, essa certeza que Deus cumpre a sua promessa. Jesus cumpre as suas promessas, Deus cumpre as suas promessas. Então a quinta condição é você receber essa recompensa, você tomar posse dessa recompensa no seu coração, você ter essa convicção, não é? E os versículos diz o seguinte, vamos ler comigo aí? Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Vamos juntos? E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la. Que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Esse texto está bem voltado aqui para a responsabilidade do discípulo, para a responsabilidade daquele que responde a Cristo e que passa a caminhar com Cristo. Jesus, no nosso entendimento da mensagem, não é, que nós já repetimos aí, ele deu essas condições, que é de ir a ele, de se negar a si mesmo, morrer para si mesmo, não é? De tomar a sua cruz, aqui o entendimento que nós passamos para os irmãos, que essa cruz está relacionada com a cruz de Cristo, com o sofrimento de Cristo, que ele sofreu por nós, e que agora nós estamos aqui como servo dele, como filho dele, também sofrendo por amor a ele, testemunhando o evangelho, não é? E nós temos que estar caminhando agora para o céu, não é? Entendendo que Cristo venceu em nosso lugar, e que nós agora também somos vencedores por meio da cruz, por meio de Cristo, não é? Então nós temos que ter realmente coragem, né? Disposição, para levar Cristo a outras pessoas, né? Mas também de levar a vida de discípulo dele, não é? De fugir, não é? Do pecado e caminhar cada dia mais para perto de Cristo, cada dia mais estar com ele e chegarmos com ele na glória, né? Porque ele voltará para buscar a sua igreja. Meus queridos, os versículos 35 a 37 nos fala da recompensa da vida eterna. Ele diz que quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim, que é Jesus, e do evangelho, salvá-la-á. E ele vai depois fazer duas perguntas aí, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e que daria o homem em troca da sua alma. É precisamente, primeiramente, entender que nesses versículos, Jesus está fazendo aí um jogo de palavras, e esse jogo de palavras é encontrado também no original, dessa forma. Jesus está gerando aí um contraste profundo sobre a realidade da vida e da salvação. E sendo discípulo de Cristo, a partir do momento que você já recebeu a Cristo como seu Salvador, você veio a Ele, você negou a si mesmo, você tomou a sua cruz e agora está seguindo a Cristo. Os valores da sua vida estão invertidos. Ganhar é perder, e perder é ganhar. Nós estamos deixando com Cristo uma vida para trás, uma vida de pecado, uma vida onde nós vivíamos para satisfazer a nós mesmos, e não a Cristo, e não ao nosso Pai Celestial. Então, quando nós começamos a caminhar com Cristo, nós passamos a viver uma mudança radical na nossa vida, que é ser discípulo de Cristo, que é caminhar com Cristo. O ensinamento aqui é que quem se dedicar totalmente
a vida terrena e as obras da carne, perderá aquela vida que é a vida eterna. Esse é o jogo que Jesus está falando aqui, que quem não deixar tudo por amor dele, para segui-lo, não terá vida eterna. No entanto, quem segui-lo verdadeiramente, quem viveu os seus valores ao ponto de perder a sua própria vida por amor a ele, ganhará a vida eterna. Até que dá para parecer aqui que o esforço é somente humano para que isso aconteça. Mas nós não podemos entender essas palavras de Jesus ligadas só no contexto aqui dessa perícope ou desse ponto principal aqui que nós lemos da palavra de Deus. Mas se de agora em diante você vive para o Senhor Jesus, você só vai viver porque o Espírito Santo te tornou Jesus conhecido, porque o Espírito Santo fez com que você pudesse entender que você é pecador e que sem Jesus você não pode gozar da vida eterna. Amém? Isso é obra do Espírito Santo, porque toda a Bíblia vai nos respaldar a esse respeito dessa verdade, de que nós estamos sem Cristo mortos no nosso delito de pecado, e que só através do Espírito Santo nós podemos receber essa palavra. Não é muito difícil. O contexto em que esse texto está inserido, os discípulos estavam sendo trabalhados por obra do Espírito Santo. A presença de Jesus estava ali, mas era o Espírito Santo, era o Pai que lhe revelava a verdade a respeito do Filho. Não foi de Pedro que veio a confissão dele dizer que Jesus era o Cristo, mas a palavra de Deus diz que foi o Pai que lhe revelou. Foi obra da Trindade. Jesus está presente, mas as outras pessoas da Trindade estavam trabalhando na vida dos discípulos. Assim também acontece na nossa vida. Mas Jesus está falando aqui para a multidão, Jesus está falando para os seus discípulos, Jesus está falando que eles têm que agora confessar com a boca que crê em Jesus. E que eles têm que largar uma vida de pecado, se eles quiserem caminhar com Ele, e se eles quiserem gozar da salvação. Se agora em diante você viver para o Senhor, viverá eternamente com Ele. Jesus, quando ensinava essas verdades acerca da vida eterna, Ele ainda não tinha morrido. Nós não podemos perder também esse contexto. Jesus estava caminhando para a cruz, e foi lá que Ele deu a sua vida para nos unir de volta a Deus. Por isso dizia que quem o seguisse tinha que perder a vida, porque Jesus estava indo para a cruz para dar a vida por mim e por você. E Ele estava dizendo, em outras palavras, que para ser discípulo dele tinha que morrer para o mundo, tinha que morrer para o egocentrismo e para a vaidade, e tinha que nascer dele. Essa ideia de nascer de Cristo, ela só vai ser entendida depois da morte de Cristo, porque Cristo morre e Ele ressuscita. E Ele ressuscitou para que nós também tivéssemos vida, e vida em abundância, e vida eterna. Amém? Então era preciso que esse processo acontecesse. Por isso nós não temos como entender esse texto se não contextualizar com todo o acontecimento, com o pano de fundo que está antes e depois desse texto. E a pergunta que nós fazemos é: você já morreu para você mesmo? Será que nós já morremos para nós mesmos? Para os prazeres deste mundo e da carne? O rei Salomão buscou a felicidade da sua vida, mesmo conhecendo a Deus, nas riquezas, no vinho, nos prazeres, no poder e na fama. E sabe qual foi o resultado final da vida dele? Ele viu que tudo era vaidade. Tudo era vaidade. Ele viu que não valia a pena. Mas, meus irmãos, Jesus nos ensina que é quem abre mão da sua vida, dos seus projetos pessoais, por causa dele e do Evangelho, está fazendo o maior de todos os investimentos. E é recompensado com a vida eterna no final da sua vida.
Renunciar ao pecado e seguir a Cristo é, na visão do mundo, perder a vida. Mas na visão de Deus, a perda é recompensada com a salvação, com a vida eterna. O verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que ama seu mestre. Jesus é o nosso mestre. Jesus é o nosso Senhor. E aí nós somos compensados pelos tesouros celestiais. A salvação faz parte desse pacote, mas quando você vai ler a Bíblia fala de um lugar de gozo, de um lugar de paz, aonde nós vamos ver a Jesus como Ele é, vamos ver a Deus como Ele é, e que nós vamos viver dali para frente para a sua glória. João descreve o céu, a nova Jerusalém, como uma cidade de ouro e de cristal. Nós sabemos que essas linguagens são figuradas, mas João, recebendo a revelação de Jesus, ele está recebendo algo extraordinário e maravilhoso, que nós não temos capacidade, com olhos humanos, de contemplar a grandeza da glória de Deus. Amém? Mas é para lá que cada discípulo está caminhando. A salvação da alma vale mais do que ajuntar tesouros e riqueza nesta vida, pois nenhuma fortuna poderá adquirir a salvação de uma alma. E é por isso que Jesus vai dizer: que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Jesus queria transmitir aqui que a riqueza e o dinheiro não compram a sua salvação. A salvação é pela graça. Jesus já tinha deixado isso claro para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que era Ele mesmo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João também deixa claro no capítulo 1 do seu evangelho, que Jesus veio cheio de graça e de verdade. E ele diz lá: graça sobre graça. Então nós não merecemos a salvação, mas é o favor de Deus. É Deus dando o seu único filho para morrer por nós. Jesus pagou o preço pela nossa salvação. Então você não pode fazer mais nada por ela. Você não pode pagar preço nenhum por ela, porque Cristo pagou. O homem, ele busca o dinheiro, a riqueza, a fama, o homem busca o poder. Muitas pessoas hoje são escravizadas pelo dinheiro. Em vez de serem senhores do dinheiro, o dinheiro passa a ser o senhor da sua vida. Passa a ser mamon. O dinheiro existe para nós servirmos aos outros através dele, para nós sermos bênção de Deus na vida de outras pessoas, na vida da sua igreja, na proclamação do Evangelho, e claro também para o nosso sustento. Em Lucas capítulo 16, o versículo 13, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. E aí ele diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Paulo, depois, falando sobre esse assunto, ele vai dizer que o amor ao dinheiro, quando você deixa o dinheiro dominar a sua vida, e você acha que você compra tudo, inclusive a salvação, um lugar no céu, através de fazer boas obras, porque você tem mais condição financeira, Paulo vai dizer que o amor a esse dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. E vai dizer que por causa desse amor, muitos estão desviados dos propósitos e da presença de Deus. Jesus teve um encontro com um jovem, a história do jovem rico, que amou mais as riquezas e desprezou a vida eterna, ilustra muito bem a esse respeito. Você pode conferir depois Marcos 10, 17 a 22, que faz parte desse livro de Marcos que nós estamos pregando.
porque amava as riquezas mais do que a Deus. Amava mais as riquezas do que o Filho de Deus, Jesus Cristo. E Jesus falou que ele tinha que vender tudo o que tinha e distribuir entre os pobres. E ele saiu triste. A perdição, meus irmãos, de uma alma é algo irreparável. Depois da morte, o homem não tem mais como se reencontrar com Cristo. Mas enquanto tivermos vida, a verdadeira riqueza não é a pessoa que tem dinheiro, bens materiais, mas é aquele que é salvo, é aquele que tem Jesus. Aleluia. Ninguém ao morrer leva o dinheiro consigo. E eu queria que, se fosse possível, vocês pudessem conferir na Bíblia, porque esse texto é muito importante você marcar na sua Bíblia. 1 Timóteo 6,7. Diz lá Paulo: porque nada tendes trazido para o mundo, nem coisa algumas podemos levar dele. E é por isso que Jesus ministrou sobre isso. Ele disse que nós temos que juntar tesouro no céu, aonde ladrão nem ferrugem, nem rouba e nem o ferrugem corrói. Nós devemos juntar tesouro lá no céu. Na terra, vamos ser roubados, o ferrugem vai comer. Mas lá no céu, não é? Não tem ladrão, não tem quem escave, nem tem quem roube, e não há o ferrugem para corroer. Claro que Jesus não está dizendo que você não pode trabalhar, que você não pode ganhar o dinheiro para o seu sustento, sendo que o dinheiro também é um instrumento de Deus para abençoar-nos. Mas o que Jesus está querendo ensinar é que nós temos que plantar no céu. É que nós temos que plantar lá na glória. É que nós temos que viver uma vida aqui na terra, mas uma vida para Ele, para a glória dEle. Com os valores dEle, e os valores dEle são diferentes do mundo. E com Jesus nós aprendemos a valorizar a vida. Aprendemos a valorizar tudo aquilo que Deus nos dá. Aprendemos a aplicar da melhor maneira que Ele nos ensina a fazer. Meus irmãos, por isso todo aquele que vem a Jesus, nega a si mesmo, toma a sua cruz e o segue, é recompensado com a vida eterna. Porque você perde para ganhar. E você recebe de graça a salvação. Quem recebe e goza da vida eterna, passa a desfrutar da verdadeira felicidade. Mas essa felicidade, ela não está relacionada ao ter, mas ao ser. Ou seja, ser simplesmente como Jesus. É isso que Jesus quer dos seus discípulos. Ser simplesmente como Ele foi. Viver uma vida como Ele viveu. E é por isso que nós citamos já nos pontos anteriores dessa mensagem, que devemos seguir os passos de Jesus, que devemos ter a mente de Cristo, até aquele grande dia de nos encontrarmos com Ele. O conceito de felicidade é sermos discípulos de Jesus, é possuirmos o caráter de Cristo em nossa vida, é uma vida regida pelo discipulado constante, e no final, gozarmos da vida eterna. Mas eu quero partir para a conclusão, porque os textos finais, Jesus faz a conclusão desse assunto, nos versículos 38 a 9:1. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. E Jesus diz essas palavras e diz ainda Marcos que dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Jesus conclui os seus ensinamentos sobre as condições para sermos seus discípulos com esses versículos.
discípulo de Cristo não se envergonha do Evangelho. Jesus está trabalhando dentro da possibilidade daqueles que estavam seguindo e daqueles que iam ser seus seguidores. E Jesus está dizendo agora que quem é discípulo dele não se envergonha dele, não se envergonha do Evangelho, não se envergonha da sua palavra. E eu tenho convicção e certeza diante desse jogo que Jesus faz com as palavras sobre perder a vida para ganhar a vida, que Jesus está dizendo aqui que nós podemos correr o risco de morte por amor a Ele, por ser discípulo dele, mas nós não podemos negá-lo. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, é isso que a palavra de Deus nos diz. Então não pense que ser discípulo de Cristo e você ter até a certeza da sua salvação, isso dispensa você de sofrimento e de perseguição. Se envergonhar é negar Cristo na hora da provação, em lugar de você ficar com Ele e defender a causa dEle, o Evangelho dEle. É não confessar que você é discípulo dEle. É não declarar que você aceita os seus ensinamentos, que você aceita seus valores, que você não guarda os seus mandamentos. Se envergonhar de Cristo é quando você nega essas coisas. Jesus disse que aquele que se envergonhará dele, quando ele vier como Senhor e juiz, que ele está falando aqui da consumação, ele se envergonhará de todos que assim procederam. Essa vai ser a atitude dele na sua volta. Jesus deixa isso muito claro para nós. Mas eu quero, irmãos, partir para o versículo 1 do capítulo 9. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontra, alguns há, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Nós não podemos deixar de concluir trazendo para vocês, para todos nós, um entendimento melhor sobre esse texto. Há várias interpretações que já foram dadas para essas palavras de Jesus, mas a que se destaca mais é o seu próprio contexto. Nenhum intérprete da Bíblia pode interpretar a Bíblia sem observar o seu contexto. E contexto, quando a gente está falando, é o anterior e o posterior. E o que segue aqui, no versículo 2 em diante, é a transfiguração. Eu quero que você preste atenção, porque quem são os três que estão na transfiguração? Pedro, Tiago e João. Eles estavam com Jesus no monte da transfiguração e fazia parte dos discípulos que estavam com Jesus e com a multidão. Quem são esses discípulos? Eles são testemunhas oculares desse momento que antecedeu a morte e a ressurreição de Jesus. Eles foram para o monte da transfiguração com Jesus, Pedro, Tiago e João. E eles viram o poder de Jesus na transfiguração, quando o Espírito Santo glorificou o corpo de Jesus diante deles. E tempo depois, o corpo de Jesus foi glorificado com a ressurreição, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quando Jesus pronunciou essas palavras, ele estava aí presente com todos os seus discípulos, com os 3 discípulos também que foi para o monte da transfiguração. Estava também a multidão. Pode ser que dessa multidão alguns se tornaram seus seguidores. Mas tratando diretamente dos discípulos de Jesus, eles são testemunha da sua ressurreição e da sua ascensão. São os que viram também o início da igreja.
Eles viram o início do poder dominador de Cristo, de Deus, sobre a terra e sobre a igreja. O apóstolo Pedro é aquele que dá início, aquele que prega após a descida do Espírito Santo. E eles também são testemunha da descida do Espírito Santo. Todo o período da exaltação de Cristo, que vai da ressurreição até a sua vinda, Jesus sempre considerou como uma só unidade. Jesus nunca fez separação. Jesus sempre, quando falou da sua exaltação, ele falava que ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar, e que ele ia voltar para os céus, e que ele voltaria para buscar a sua igreja. Então, no versículo 38, ele falou do fim. Ele falou da sua segunda vinda, que ele haveria de voltar. Porque ele fala que aqueles que se envergonhar do seu evangelho, ele também vai se envergonhar na sua vinda. Então ele está falando do fim. E no capítulo 9, o versículo 1, ele se referiu ao começo da sua glorificação. Ele está falando da sua ressurreição, da sua ascensão, de o estar sentado ao lado de Deus Pai, governando todas as coisas, do envio do seu Espírito Santo e das mudanças que ocorreria na terra com a expansão da sua igreja. E Jesus está dizendo que daqueles que ali estavam, não iam morrer até essas coisas começarem a acontecer. E Deus cumpre essa palavra, Jesus cumpre essa palavra, amém, queridos? Esse é o entendimento melhor que nós temos para esse texto. Podemos compreender que Jesus está falando do início da sua glorificação até o fim, até a consumação de todas as coisas, até o dia que ele voltará agora para buscar a sua igreja, seguindo assim o julgamento final. Mas, meu querido e minha querida, passando para os finalmente dessa mensagem, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: você é um seguidor de Cristo? Você é verdadeiramente um discípulo e uma discípula de Jesus? Ele ensinou as condições para sermos seus discípulos. Se você estiver vivendo dentro dessas condições, quer seguir a Ele, quer negar a si mesmo, que é tomar a sua cruz e segui-lo. E entendendo nos versículos seguintes que é tomar posse, é receber essa recompensa, é viver nessa certeza. Então eu quero muito a sua atenção. Então preste atenção no que eu vou dizer para você. Para você que está aqui agora, para você que vai assistir essa mensagem, que vai ouvir essa mensagem, preste atenção. Fazer qualquer renúncia que não seja por Cristo, de nada vale. Você pode orar, você pode rezar, você pode jejuar, fazer qualquer sacrifício, qualquer voto, qualquer penitência, ser devoto de qualquer santo, de qualquer entidade ou de qualquer outra coisa. Tudo vai ser perda. Tudo vai ser desperdício. Sabe por quê? Porque Jesus foi o único sacrifício pelos nossos pecados. E Deus só aceitou a justiça de Cristo. A nossa justiça é podre diante de Deus. Mas Ele aceitou a justiça do seu Filho. Deus aceitou o seu sacrifício. E a nossa justiça não tem nenhum valor diante de Deus. Então você precisa de Jesus. Só o que resta para você é seguir a Jesus. Só resta você entregar a sua vida a Ele e segui-lo. Seguir a Cristo é algo recompensador. A vida eterna.
Você não perde em segui-lo, você só ganha. Por ser seu discípulo, você passa a desfrutar da vida eterna aqui ainda na terra. Você passa a desfrutar dessa certeza, da alegria da salvação. E gozará dela completamente lá no céu. Aleluia. Siga Jesus. Creia nele de todo o vosso coração. Entregue a sua vida a Ele. Receba Ele como seu Salvador pessoal. E passe a desfrutar dessa promessa que Ele nos faz. Que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você. Vamos ficar de pé. Querido Deus, essa palavra foi pregada, transmitida aqui, mas as palavras são de Jesus. O texto é Jesus que fala. São as condições que Ele coloca para cada ser humano, para cada mulher e para cada homem que se sente perdido e que precisa de um Salvador, de um Redentor. Pai, permita que essa palavra possa alcançar corações que precisam do Senhor, do Salvador, do Perdoador, do Transformador, daquele que pode dar a vida e que deu a vida, mas pode agora resgatar o perdido, transformá-lo num homem e numa mulher de bem. Senhor, muitos que aqui estão já gozam dessa salvação. Muitos dos que estão ouvindo essa palavra já gozam dessa alegria da salvação, dessa certeza. Mas muitos ainda, Senhor, precisam entregar suas vidas a Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, faça com que essa palavra caia em boa terra, que ela possa cair e nascer, e possa produzir fruto para a Tua glória. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor Jesus procurou de todas as formas nos esclarecer quem Ele era, o que Ele ia fazer, o que Ele fez, e depois que fez, Ele testificou a respeito de que Ele ia para o Pai, que Ele ia enviar o Seu Espírito, mas que Ele voltaria para buscar a Sua igreja. Ó Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem buscar a Tua igreja, Senhor. Mas enquanto isso, faça da Tua igreja uma igreja discipuladora, que nós possamos levar esse Evangelho, que nós não venhamos a nos envergonhar do Senhor, nem da Tua palavra, Senhor, de boas novas, mas que possamos perseverar e anunciar até que o Senhor volte. É o que nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém.